Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Nesse sábado maravilhoso, estou aqui para trazer uma mensagem, uma reflexão para os irmãos e as irmãs sobre uma passagem da Bíblia em que o meu Pai, nosso Pai pede para nós estar trazendo nessa manhã para servir de alimento para o nosso espírito e para o espírito dos irmãos, para dar mais entendimento e fortalecer nesta caminhada, quando a gente trata de relacionamento com o Pai, que é Deus, que é o Espírito Santo, é preciso realmente nós alimentar o nosso entendimento, pois o entendimento é do Espírito, é do nosso Espírito. E é preciso que esse entendimento ele venha realmente do Espírito Santo, porque assim a gente tem força e a gente se alimenta diretamente de Deus e consegue estar caminhando na direção cada vez mais de ser conduzido por Ele e não de começar por nossas forças tentar caminhar. Então, a dificuldade das pessoas reconhecer Jesus naquela época foi porque eles olhavam para as Escrituras como o único caminho, de ser santo, Então, muitas vezes disseram para Jesus: você nunca leu as Escrituras e como pode se ensinar, da onde que esse homem aprendeu a falar dessa maneira? Como é que essa pessoa conseguiu? Como é que com 8 anos de idade Jesus já estava ensinando eles na sinagoga deles? E eles ficaram admirados, Aonde que ele aprendeu? Aonde que Jesus aprendeu? Como é que ele aprendeu a falar tamanhas palavras, com palavras que realmente deixava a humanidade impactada com a sua sabedoria? As pessoas ficavam realmente cheias de graça, cheias de amor, cheias de alegria ao ouvir Jesus. Por que que isso acontecia com Jesus? Por que que com Jesus realmente as coisas eram tão... ele envolvia as pessoas e as pessoas realmente sentiam Deus através dele, porque não era ele que falava. Então Jesus várias vezes, na Bíblia mesmo descreve, os apóstolos mesmo descrevem que Jesus mesmo dizia que tudo que ele falava não era ele. Então, se não era ele, será que esse ensino também não vem para nós? Se Jesus disse que nós temos que ser parecidos com ele, que nós temos que imitar os seus passos, o apóstolo Paulo mesmo diz: assim como eu sou imitador de Cristo, sejais também meus imitadores. Então nós temos que entender que se Jesus não falava nada por ele mesmo, e ele mesmo diz: se alguém fala de si mesmo, busca a sua própria glória, busca ser reconhecido. Então como é que eu posso agir? Como que eu posso tentar como é que eu dou os passos para se tornar parecido com Jesus, para falar como ele falava, para deixar o Pai falar através de nós? Então, vou trazer uma reflexão aqui da Bíblia para nós nessa manhã maravilhosa. É uma passagem onde Jesus envia os apóstolos, Mateus 10, mas eu vou trazer dois versículos para enfatizar para enfatizar a parte de ser conduzido por Deus, de ser conduzido pelo Espírito de Deus. Então, Mateus 10, 18, ele diz assim: sereis até conduzido à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 19: quando, porém, vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será dado o que haveis de dizer. 20: pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por meio de vós. Então aqui Jesus ele alerta os apóstolos, ele alerta os discípulos, que sereis até entregues à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servirem de testemunho a eles e aos gentios. E aí ele diz: não se preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora lhes serás dado o que haveis de dizer. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por meio de vós. Então aqui Jesus ele começa a abrir o olho deles. Quando questionarem vocês, quando começar a colocar vocês contra a parede, não se preocupem
com o que haveis de falar, porque o Espírito de vosso Pai. Ele não falou que era ele que ia falar através dele. Ele não falou que eu falarei, eu, Jesus, falarei através de você. Não, o Espírito de vosso Pai, que é o Pai de Jesus também, é quem fala por meio de vós. Então nós temos que abrir nosso entendimento se realmente nós estamos deixando Deus falar através de nós. Se nós estamos deixando realmente o Espírito Santo falar através de nós. E muitas vezes muitas vezes nós já temos uma crença enfatizada, né? Já está ali, enraizada em nossa alma e em nosso espírito, que nós temos que ler a Bíblia para poder falar para os outros. Para poder evangelizar, você tem que saber a Bíblia, você tem que ler a Bíblia 10 vezes, 50 vezes, você tem que estudar, fazer teologia e assim por diante. Nós crescemos com essas rédeas nos limitando e dizendo o que fazer e como é que funciona e como é que não funciona. Jesus, ele ensina, você precisa ser conduzido por Deus. Você precisa ser instrumento nas mãos de Deus. Nós temos que ser canal para Deus se revelar tanto para mim como para vocês ou para os outros à minha volta. E não começar a estudar, não começar a ler a Bíblia para que eu possa ter algo para falar. Então as pessoas, elas já têm argumentos, elas têm muita sabedoria, muito conhecimento, mas porque elas estudaram. Mas agora o que você e eu precisamos? Muitos querem fazer a obra de Deus e precisam ganhar um cargo na igreja para poder fazer essa obra de Deus. Muitos têm que ganhar um cargo de diácono, outros de pastores, outros têm que ganhar cargos de missionários para poder missionar, para poder... É como se fosse um professor que tem que ter um cargo, tem que primeiro se formar para poder lecionar. Qual é a formação de Jesus? Qual é o que realmente determina se eu estou pronto para fazer a obra? Quando eu dou liberdade para Ele falar através de mim. Eu não preciso estudar, muitas vezes eu não preciso nem ler a Bíblia para poder deixar Deus falar. Eu só tenho que dar liberdade. Você só tem que dar liberdade para Ele falar através da sua boca. O teu espírito tem que estar testificando com o espírito dele. É como Paulo diz. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ser conduzido é totalmente diferente de você tentar aprender, de você estudar, de você preparar um esboço, de você preparar a tua pregação. O Evangelho é um só. O Evangelho é aquele que vem da boca de Deus, as boas novas desse Pai. Então chegou o momento de você entender, não se preocupe com o que é vez de dizer, pois o Espírito de vosso Pai é quem fala por meio de vós, ou entre vós. Então chegou o momento de eu e você entendermos. Vamos quebrar aquelas crenças que você tem que fazer teologia, que você tem que ler a Bíblia para poder falar de Deus. Você não tem que falar de Deus, você tem que deixar Ele falar. E como é que eu começo a ter experiências nessa área, meus amados irmãos? Quando eu deixo Ele falar comigo. Quando eu realmente quero mudar a minha alma. Quando eu começo a falar aquilo que já vem de Deus para a minha própria alma. Quando eu estou disposto a ganhar a minha própria alma. Se eu ganhar a minha própria alma, não será difícil eu ganhar a alma das pessoas à minha volta. Desde na condução do próprio Espírito Santo. Porque tem pessoas, amados irmãos, que Deus não vai pedir para você falar. E muitas vezes nós saímos com aquela crença que nós temos que pregar para toda criatura e saímos forçando. Mas Jesus também diz, não deis o que é santo aos cães, nem lancei vossas pérolas aos porcos, para que elas não pisem com vossos pés e voltando-se a vós a dilacerem ou a despedacem. O que isso quer dizer? Aquilo que vem de Deus, as palavras de Deus, a gente não pode sair jogando fora, tentando dar para as pessoas comerem, se elas não querem. Se elas não querem comer, elas vão pisar em cima e ainda vão se voltar para nós, para nos machucar, para fazer mal para nós. Então o que a gente precisa é realmente entendimento, é ser conduzido por Deus. Chegou o momento de nós pararmos de falar de nós mesmos. Chegou o momento de nós pararmos de falar daquilo que já nos ensinaram. Chegou o momento de eu e você pararmos de revelar aquilo
que vem do homem, que vem do mundo, segundo os rudimentos e tradições humanas, rudimentos do mundo, para seguir aquilo que o Espírito de Deus fala. Então Jesus diz, o quê? Que o Espírito de vosso Pai é quem falará através de vós, que falará por meio de vós. Será que é isso que está acontecendo? Cadê os filhos de Deus para ser boca de Deus na terra? Jesus não se preocupava em falar nada por ele mesmo. Jesus apenas via e ouvia o seu Pai. E é isso que nós temos que aprender a ver e a ouvir, não com esses olhos físicos, não com esses ouvidos, mas com o nosso espírito, que é quem eu sou. Vamos aprender a ver o Pai, a ver Ele, a sentir Ele no nosso espírito e não com o corpo. E aí sim nós vamos começar a ter estrutura e realmente revelar o Pai, tanto para nós como para os outros. Os outros nós não temos que ter essa pressão de querer ganhar os outros. Nós temos que ser conduzido. A maior intenção que eu tenho que ter na minha alma e em mim mesmo é estar com Ele. Se eu estiver com Ele, eu estou em boas mãos. E não aquela pressão que eu tenho que fazer obras, a fazer a obra, ganhar os outros, pregar o evangelho, falar de mim mesmo, falar as minhas experiências, falar aquilo que eu aprendi, falar sobre a Bíblia, ler a Bíblia para os outros. E tudo isso, todas essas crenças e todas essas coisas aí que a gente já sabe bem como é que funciona. Isso não vem de Deus. O que vem de Deus é o que Ele está falando. Então aquilo que eu tenho que ter em mente, que eu tenho que fazer força é permanecer nele. E se eu não estou nele, eu tenho que ser sincero comigo mesmo, para que então eu busque até eu encontrar ele, e aí sim eu vou permanecer nele e vou buscar ser conduzido por ele. Então, amados irmãos, nesse exato momento, o Espírito Santo, que é o nosso Pai, que é o nosso pastor, juntamente com Jesus, nosso irmão querido, eu quero trazer uma ressalva aqui para nós. O mundo vai passar por grandes dificuldades. Não porque Deus quer, mas porque o mundo quer. O mundo está trazendo cada vez mais enfermidades. Os dias estão próximos, muito próximos de se cumprirem tudo que está escrito, todas as profecias que estão escritas. Tudo que Jesus falou está muito próximo de se cumprir. E nós estaremos prontos para esses dias? Amada igreja, vamos abrir o olho ao que o Espírito diz. Vamos abrir o olho para o que o Espírito Santo nos fala, pois as coisas irão ficar estreitas, pois os dias ficarão estreitos e difíceis. Quem a gente quer seguir? Os rudimentos do mundo ou o Espírito de nosso Pai? Quem a gente quer seguir? Quem você quer estar disposto? Mas você já sabe como seguir? Você já sabe como realmente deixar o Espírito de Deus te conduzir? Porque vai chegar um dia que o mundo vai tentar te conduzir à força. Está muito próximo isso, amados irmãos. Não coloque a fé naquilo que vem do mundo. Abra teus olhos internos para ouvir o Pai. Abra teus ouvidos internos para ouvi-lo, para senti-lo e seguir aquilo que ele está falando. Porque dias virão em que não terá mais tempo para isso. Dias virão em que o mundo vai tentar nos colocar rédeas, à força, controlando todos nós. E já começou, eles já começaram. E agora vai se cumprir tudo aquilo que eles já têm agendado e tudo aquilo que eles estão preparando. Amados irmãos, nós temos que aprender a seguir o que o nosso Pai diz, o que o Espírito Santo fala. Ele está falando conosco, Ele está tentando nos alertar e nos ensinar e nos capacitar para esses dias que virão. Não tem como nós fugir deles. Às vezes nós tentamos esquecer esses dias para que a gente... eu não vou mudar, então vou tentar fingir que eles não existem. Eles existem e estão bem próximos de se cumprirem. E a humanidade irá se arrepender de ter nascido se não andar com o Pai. Deus Ele quer nos livrar, Deus Ele quer livrar a igreja desses dias, mas esse livrar não é tirar, esse livrar porque Ele vai cuidar. Mas para Ele cuidar é preciso que Ele esteja nos apacentando, nos conduzindo,
para que o amor que é Ele venha nos preencher e venha nos cuidar nesses dias vindouros que estão próximos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não se preocupem, não tentem estudar por aquela preocupação de saber o que falar. Se preocupem da forma certa. Produza intenção no seu coração, pregue para a sua alma, para ouvir o Espírito Santo, para ouvir o próprio Deus, o próprio Pai, que é o Espírito Santo, pois Jesus veio revelar essa verdade, Ele veio mostrar esse caminho de nós sermos conduzidos pelo Espírito da verdade, que revela toda a verdade. E nele não há engano, meus amados irmãos. O mundo está se passando por nosso Pai, o mundo tenta ser o nosso Pai, tentando cuidar de nós, mas tem certeza disso? Deus é um Espírito e é preciso que nós sejamos Espíritos. Nós não precisamos aprender conforme o mundo nos ensina, nós não precisamos se comportar conforme o mundo espera, nós temos que ser instrumentos na mão de Deus. E Ele é um Espírito. Somente nós sendo Espíritos e em verdade nós podemos ser conduzidos por Ele. Então tem muitas coisas que vão acontecer e está bem próximo. E eu oro por mim e por vocês, que nós sejamos prontos para esses dias. Então meu abraço a todos vocês, meus irmãos. Fiquem em paz, que essas palavras possam ajudar vocês. Leiam a Bíblia na direção do Espírito Santo. E a Bíblia realmente tem toda a verdade para nos desbloquear a se relacionar com Deus. Não que a Bíblia seja o próprio Deus, pois Deus é um Espírito. A Bíblia ela pode te ajudar a conhecer esse Pai maravilhoso, a conhecer também a Jesus. Mas não pare na Bíblia, não pare no que está escrito. Aprenda a ouvi-lo e a senti-lo e ser conduzido por Ele, que é praticar aquilo que Ele fala. Meu abraço a todos vocês e amanhã nós estaremos aqui. De noite estarei fazendo uma oração lá no grupo Amor de um Pai e que Deus abençoe a todos vocês.